Bom, Moisés, o apóstolo Paulo e Albert Einstein. Irmão, o que tem a ver Moisés, o apóstolo Paulo e o cientista ou físico Albert Einstein? O pessoal pediu para falar um pouco aqui de Deus, né? Da Bíblia e da ciência. Eu não sou mais indicado para falar da ciência porque eu não sou físico. Posso falar das coisas do outro lado, né? Do outro universo. Quem trata desse universo aqui é o Albert Einstein. Esse que tá aí. Esse senhorzinho que tá aí. Nós fizemos outro vídeo passado aí, o pessoal mandou mensagem aqui pra gente falar mais um pouco aí da ciência, da Bíblia, do universo, né? Então vamos tentar aqui desenrolar aqui esse negócio aqui. É que pra muitos é uma coisa, né? Pra nós isso é mamão com açúcar, né? Aqui a gente não fica enfeitando o pavão, não. As coisas de Deus são simples. Deus é mais simples do que beber um copo de água. Quem complica ele são os líderes religiosos, os cães gulosos. Macedo. Irmão, mas você fala do Macedo. Pois é, porque ele é o maior mau exemplo, pelo menos aqui no Brasil, de todos esses que estão aí. Inclusive a grande maioria desses que estão aí abrindo esses covil de salteadores, tudo imitam ele, querem ser igual a ele, milionários. Então tomam aula com ele. Então a gente estamos sempre aqui lembrando a você quem é o culpado dessa parafernália toda que está aí no meio desses chamados evangélicos. Mas outros também, tem outros líderes também. A Assembleia, o Silas, o Valdemiro, tem essa raça aí que saiu da Universal, tudo cria dele também, né? Mas vamos deixar esses cães gulosos um pouquinho para lá, né? Que eles gostam isso, de palanque, né? Vamos dar palanque para eles, não. Lembrando que nós aqui não temos ódio deles, nem queremos que vocês tenham ódio deles. Estamos aqui semeando ódio contra eles. Não. É uma coisa clara. Nós estamos aqui denunciando as maracutaias deles. Por quê? Porque vivemos lá. Fomos vítimas também. Fizemos outras vítimas, né? Por dar ouvidos a eles. E agora estamos expondo a verdade, né? Repondo a verdade, né? Do mesmo do jeito que ele nos ensinou a mentir para as pessoas, e a gente na inocência mentia para as pessoas para tirar o que elas tinham, né? Destruir a vida delas. Agora é mais do que a nossa obrigação repor a verdade. Por isso que nós estamos sempre aqui mostrando, denunciando, não é fazendo fofoca não, é denunciando e provando, né? Mostrando a você com fatos, né? Verdadeiros. Nós não estamos aqui. Cadê que eles vêm aqui desmentir a gente? Se fosse mentira, eles viriam aqui e desmentiriam a gente. Né? Quando nós dizemos que Macedo tem times de futebol, bancos, empresas, tem tudo isso, nós não estamos... irmão, vocês estão falando isso porque tem inveja dele? Que ele diz, né, que a gente tem inveja dele. A gente tem pena. Não tem nada demais em pessoa ter time de futebol, ter banco, ser rico, ser milionário, ser dono até do planeta Terra inteiro. Contanto que seja com o seu suor, com o seu trabalho. E não enganando outras pessoas, né? Tirando o dinheiro do pobre, do aflito, né? E afinal de contas, Deus não tem nada contra rico. Deus é rico. Abraão era rico, Davi, o rei Davi era rico. Ou você já viu algum rei pobre? Né? Não, Deus não tem nada contra rico. Se você é cristão, você é rico, tá tudo cegado. Não tem nada a ver, não. Se você também deseja conquistar, Deus abre as portas para você também. Não tem nada a ver. A riqueza não tem nada a ver com caráter. Eu conheço pessoas que são milionárias e são pessoas humildes. E conheço pessoas que não têm nada e são pessoas arrogantes.
Não tem um pingo de humildade. Então, não se trata de ser rico ou ser pobre. Né? Apesar que não existe ninguém pobre, existe aqueles que não conseguiram ter oportunidade. Mas Deus fez todo mundo rico. Nós somos ricos. Né? Mas, irmão, não tenho nem R$1 no bolso aqui, mas você é rico. Você está no mesmo planeta, no mesmo mundo, respirando o mesmo ar. Né? Você é de carne e osso igual a todo mundo. Tudo que Deus deu para o rico está na tua mão também. Ou você mora em Marte e o rico mora aqui na Terra? Não. Todos nós estamos no mesmo lugar, temos as mesmas condições, quer dizer, pelo menos diante de Deus. Não temos diante dos homens, da sociedade, dos governos, dessas coisas que impedem a pessoa de estudar, de desenvolver os seus talentos, suas coisas para também crescer. Aí já é uma questão política, já é uma questão dos homens, não de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Por que Deus ia haver de querer um montão de gente rica e a grande maioria pobre, como é no Brasil? 10 famílias mandam no Brasil, como o Macedo, o dono da Rede Globo, outros e outros, enquanto 210 milhões de brasileiros estão aí padecendo. Então, tem que mudar. Essa coisa tem que mudar politicamente. Quando você for lá na urna, você lá não vendeu seu voto por uma dentadura, por R$10. Quando você aprender a votar, antes de votar num político, ir na internet, puxar a capivara dele, puxar a vida dele para ver se ele merece o seu voto ou não, para ver se ele vai fazer alguma coisa por você, por seus filhos, por seus netos, se aquele homem tem caráter, aí você ir lá e votar. Você não votar porque seu vizinho pediu, porque seu amigo pediu, porque você é de partido A, partido B, partido C, não importa de que partido o sujeito seja. Tem que puxar a capivara dele e ver se ele tem caráter, se ele não tem processo, se ele não está pedido pela justiça. Você vê o presidente da Câmara aí, que está condenado, e lá, presidente da Câmara. Então como é que você quer que o país desse mude? Né? Pois é. Olha aí o chefe da nação aí. Matou não sei quantas pessoas já aí. Tá ajudando a matar não sei quantas pessoas. E ele diz, tô nem aí. Não sou coveiro. E daí? Para de mimimi. Então, a gente aprende. Essa pandemia e essa situação toda que está acontecendo é para a gente aprender. Se a gente na próxima eleição fizer a mesma coisa, colocar um pior do que esse, aí é porque a gente está querendo sofrer. É o chamado mulher de malandro, né? Me engana e me bate que eu gosto. Agora não tem mais jeito, ele tá matando mesmo, tá pedindo a vacina, que a vacina vai virar jacaré, tem um chip da besta na vacina, né? Os evangélicos, lamentavelmente, foram enganados pelos líderes evangélicos, votaram nesse povo aí. Os evangélicos estão no buraco, estão na idolatria também, adorando homens. Já não bastava eles adorarem pastores, padres, bispos, apóstolos, agora eles caíram no mais profundo do poço. E eu acho que no fundo desse poço deve ter um açarpão também que eles abrem para descer mais ainda, né? Pessoas que se dizem evangélicas fazendo arminha, vendo essa destruição toda no país, né? E na idolatria há um funcionário público. O que é um presidente? O que é um governador, um prefeito, um vereador? Um homem, um comedor de feijão e arroz, um funcionário público bem pago pelos nossos impostos, o salário dele é altíssimo. E nós estamos aqui, acordando 5 horas da manhã para trabalhar, para dar mamata para essa gente. E ser obrigado a ouvir essa gente dizer na nossa cara, vá pedir vacina para sua mãe. É isso que nós temos. É o patrão, o empregado falando isso pro patrão. Nós somos os patrões. Não, agora eu sempre falo, se você agora fez do presidente, de governador, de vereador, de quem quer que seja lá o seu Deus, não é problema meu. Pelo menos comigo. Vá procurar um psiquiatra. Psiquiatra. Porque para mim ele não passa de um funcionário público, né? Que deveria estar fazendo seu trabalho e está fazendo mal feito, né? E quando um funcionário faz um trabalho mal feito, só dá prejuízo na empresa, o que é que o patrão faz? Chama ele lá no escritório e diz, você está despedido, porque eu não estou aqui para ficar pagando seu salário, cumprindo com minhas obrigações com você, sendo que você não cumpre as suas. E fala aí, repita aí o que você falou para eu ir pedir vacina para minha mãe. É isso que o brasileiro deveria falar para esses políticos todos. Repita aí de novo o que você falou. Para eu ir pedir vacina para minha mãe. Quem é que paga o seu salário, rapaz? Quem é que banca a sua família?
Essa comida que você come de quê? Esse carro que você anda, essa segurança, essa mamata que você tem, avião, segurança, tudo isso aí. Quem paga tudo isso aí? Sou eu. E você tá mandando eu pedir vacina para minha mãe? Eu tô mandando você trazer a vacina e acabou. O dinheiro é meu, a empresa é minha, eu quero assim. É isso que os brasileiros têm que dizer para esses políticos, né? O funcionário mandando no patrão, dizendo o que quer pro patrão, que vai fazer acontecer. É isso que o brasileiro tem que acordar e entender. O povo é o patrão. Esse é o único país que o funcionário manda no patrão. Vá fazer isso. Mande político em outro país fazer isso. Dizer isso pro povo, pro inglês, pro francês, para ver o que é que acontece com ele. Né? Mas uma hora o povo acorda. Quem sabe depois que morrer umas 2 milhões de pessoas, aí o povo brasileiro começa a acordar. Por enquanto estamos só com 500 mil, que eles dizem que é 300, mas tem muito mais. Tem muito mais gente morta. 500 mil, o coronavírus já matou, fora os que deram entrada com problema de coração, acidente e outras coisas mais, que não conseguiram o leito porque está ocupado pelo Covid. Então o Covid está matando 2 vezes. Porque a pessoa chega para um ataque, um infarto, uma coisa, está lá a máquina que era para usar para essa pessoa, está usando um respirador, uma coisa para o que está com Covid. Entendeu? E o sujeito mandando, o funcionário mandando o patrão pedir vacina para a mãe dele. Né? Comprar vacina na casa da mãe dele. Quer dizer, vamos ver onde vai parar isso. Então, voltando ao assunto, o que tem a ver Moisés, aquele que tirou o povo do Egito, saiu no deserto ali, foi chamado por Deus. O apóstolo Paulo, nosso irmão, grande Paulo, né? Nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo. E Albert Einstein, o físico, o cientista, esse aí que, dentre tantos físicos, dentre tantos cientistas, é o mais destacado aí, porque descobriu muitas coisas a respeito do universo, fez várias previsões de coisas que ainda estão aqui no meio do universo e que os cientistas de hoje estão comprovando que o que ele falou há 100 anos atrás está aí, está se cumprindo. O que tem a ver esses 3 homens? Em primeiro lugar, já tem um fator que os une. Os 3 são o quê? Judeu. Moisés era o quê? Baiano? Pernambucano? Não, era o quê? Judeu. O apóstolo Paulo era o quê? Português? Latino? Da Índia? Não. Judeu. E Albert Einstein era o quê? Morou na Alemanha, mas era o quê? Judeu. E o que isso quer dizer, irmão? O que isso tem a ver com a graça de Deus, com a Bíblia? Tem muita coisa a ver para você ver que Deus, o Criador do universo, da ciência, de todas as coisas, ciência essa que os negacionistas estão aí negando, achando que a ciência não é de Deus, não. Que a ciência é coisa do diabo. Né? E usando a ciência, usando celular, computador, micro-ondas, usando carro automatizado, usando tudo no campo, a tecnologia está aí no campo e tudo quanto é canto, na medicina, eles usando tudo e negando a ciência. E chega ao ponto ridículo de dizer que tem um chip dentro da vacina. Criticando os cientistas, que os cientistas estão errados, que o que os cientistas estão falando está tudo errado. É por isso que o povo está morrendo aí. Negando. Alguns dizem que a Terra é plana, outros... Essa gente parece que veio de outro planeta, tá em outro mundo, em outra realidade. Essa gente perdeu o chão dos pés, ou os pés do chão. Moisés, debaixo da lei, foi um homem escolhido por Deus. Lá no Egito, foi criado dentro do palácio de Faraó, conhecendo tudo ali, a cultura dos egípcios, tudo desde pequenininho.
Depois houve todo aquele problema que Moisés descobriu que os judeus eram irmãos dele, era povo dele. E aí teve aquele problema todo que ele matou um egípcio e ele fugiu pelo deserto. E ele ficou no deserto, né? Saiu fugido, ficou 40 anos fora. Depois de 40 anos que ele começou a andar naquele deserto, começou a conhecer tudo ali, aí foi quando Deus apareceu lá no monte, lá na sarça ele, e mandou que ele retornasse ao Egito. Mas veja, ele passou por um deserto e conheceu todas as maracutaias daquele exército ali, onde tinha do deserto, aonde tinha água, onde tinha cobra, aonde tinha o melhor lugar para ficar, né? Tudo aquilo ali ele conheceu durante todo esse tempo antes de voltar para o Egito. Ele tinha que ser preparado para poder. Porque quando ele entrasse no Egito, que tirasse aquele povo, ele teria que voltar por aquele caminho. Então ele teria que conhecer muito bem aquele caminho, né? Para conduzir o povo à terra prometida, a terra que Deus jurou dar a Abraão, mana, leite e mel. Vai vendo. O que é que isso tem a ver com Paulo, com Albert Einstein? Irmão, não estou entendendo ainda. Porque muitos pensam que a Bíblia, a verdadeira palavra de Deus, eu não estou dizendo a Bíblia, esse livro preto, não. Sempre falo isso para vocês. Aqui dentro desse livro preto está também a palavra de Deus. Mas nem tudo que está dentro desse livro chamado Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem inspiração, revelação e história. Você tem que saber, quando você está lendo uma história, você tem que saber dividir as coisas, peneirar a Bíblia, tem que peneirar. Por isso o apóstolo Paulo disse: julgai todas as coisas, retenha para você o que é bom, o que não é bom você deixa para lá. Tem muita mentira dentro desse livro, mas também tem muita verdade. A mentira e a verdade estão dentro desse livro. É por isso que você tem que tomar cuidado com essas mensagens que você está ouvindo aí há séculos, há anos. Porque a palavra de Deus ela está aqui. É a árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. E quem é que lhe mostra a verdade? O Espírito Santo. Lembra que Jesus disse? Antes de subir aos céus, depois de ressuscitado, quando o Consolador vier, ele vos guiará a toda a verdade. Você sabia que a palavra de Deus, tudo isso aqui, que você vê nesse livro chamado Bíblia, nesse papel aqui, já está gravado na sua mente? Já está na sua mente? Então está no seu espírito a palavra de Deus. Deus disse: eis que escreverei as minhas leis ou a minha palavra em suas mentes. Por isso que quando a gente lê uma coisa aqui no papel, se não fechar a conta lá dentro do Espírito, não bater com o nosso Espírito, que o Espírito Santo mostra na hora, isso é mentira. Né? Agora, para uma pessoa que está idolatrando a Bíblia, olha, está na Bíblia. Tem gente que tem uma idolatria pela Bíblia, anda até com a Bíblia debaixo do braço. Parecendo desodorante. Não vê esses crentão andar com aquela Bíblia desse tamanho? Para mostrar para o povo que ele é de Deus, da igreja, né? Às vezes uma maior picareta. Às vezes aquela Bíblia ali está com um revólver dentro. Né? Então, não se engane com essas aparências, não. Olha aquela pessoa com aquela Bíblia debaixo do braço, né? Parece um caminhão debaixo do braço. Não. Então, a gente tem a capacidade, porque temos a mente de Cristo, olhos iluminados, então podemos ler qualquer coisa nesse livro aqui. Aliás, em qualquer livro, a gente tem o discernimento para saber o que é o bem e o que é o mal. A gente sabe detectar aqui na Bíblia o que está vindo de Deus e o que não está vindo. Esteja quem for falando aqui na Bíblia. Ora, se a gente não está dando crédito a esses falsos profetas que estão aqui, aqui na Bíblia também existem falsos profetas que morreram, que colocaram seus escritos aqui. Aqui tem a mão de padres, de teólogos, de um monte de gente que você pensa que é os apóstolos. Principalmente nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, todos esses livros. Até nas epístolas do apóstolo Paulo eles tentaram mexer, mas como não entenderam muita coisa, não mexeram muito. Mas nos outros livros,
Você vê claramente que é a mão de líderes religiosos. Não tem nada a ver, é incoerente com o que Jesus disse. O Apocalipse, então, esse falso livro, nem se fala, da primeira letra até o final, totalmente contra o Senhor Jesus Cristo. Um herege, né? Se passando por apóstolo. Que muitos irmãos, até mesmo na graça, insistem em achar que esse homem aqui, esse falso João aqui do Apocalipse, é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus chamou ele, rebatou ele e falou tudo isso a ele. Não é? Mas com o tempo Deus revela. É por isso que a palavra de Deus diz: uns têm fé para comer carne, outros comem legume. Quem tem fé para comer carne, não critique quem come legume. Quem come legume também não critique quem come carne. Deixa as coisas aí que no tempo certo o Senhor vai revelar. É assim. Tem que esperar. Se Deus não mostrou para a pessoa ainda, você vai obrigar a pessoa? É Deus quem mostra para a pessoa se é ou não é. Mas pela incoerência do livro, você já vê. Não precisa, porque já está dentro da pessoa. Se Deus não mostrou ainda, mas está dentro da pessoa já. A palavra de Deus já está escrita dentro da gente. Tanto é que se queimaram todas as Bíblias do planeta. Tiraram da internet, não tem mais um jeito de você ler Bíblia nenhum, em lugar nenhum. E aí? Agora então Deus ficou mudo, né? Queimaram as Bíblias, então Deus agora está mudo. Deus agora não fala mais com a gente. Olha que absurdo. Como se Deus precisasse de papel, de Bíblia para falar com a gente. Nós estamos trabalhando, estamos no dia a dia aí. Deus está no nosso espírito, por isso que disse: andai no espírito. Deus fala com a gente 24 horas do nosso coração. E você está com a Bíblia na rua, lendo a Bíblia o dia inteiro? Não, e Deus está falando. Você está no ônibus, está no trabalho, Deus está falando com você em espírito, você conversa com Deus, Deus conversa com você, normal. Né? Agora, quando você quer tomar alguma informação, você vem aqui na Bíblia, vai lá no Velho Testamento, informações, não é para você pegar isso e botar na sua vida. Nem tudo que está aqui você pode colocar na sua vida. Mas isso é a palavra de Deus, irmão. Não é a palavra de Deus. A Bíblia diz que toda a Escritura é útil para o ensinamento, tal. Toda a Escritura, divinamente, olha aí, inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Inspirada, tá vendo? Porque tem coisas aqui que não tem nada a ver. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo, sempre dou esse. Vá lá em Cantares de Salomão, que eu não sei onde está escrito isso agora, que eu não me lembro nem. Faz tanto tempo que eu não ando das parafernálias aí, que eu nem... Que diz assim, né? Tem aquele negócio do Salomão dizendo para uma das moreninhas dele lá: porque eu gosto de te amar nas folhas. Olha aí. Porque os seus seios são como dois não sei o que melão, que eu apalpo. Isso é a palavra de Deus, gente? Não, isso é um poema. Salomão tinha mais de não sei quantas mil mulheres, gostou lá da moreninha, está lá fazendo um poema lá em Cantares de Salomão. Aí ela disse assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aí eles pegam a rosa, dá para o povo e diz: Jesus é a rosa de Saron. Tem nada a ver. E diz que é Jesus aquela rosa. Tá vendo como essa gente engana o povo? Então, a palavra de Deus, ela está dentro de nós. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando a gente abre os olhos, Deus vai revelando. E quando você lê a Bíblia, se não está batendo, pode estar vindo de que foi João que falou. Que João? Foi fulano que falou, foi tal profeta. Peraí, foi Jeremias? Então vou ver. O que for de Jeremias vai estar certo ali. O que não for, Deus vai mostrar também. Se tiver a mão de gente, se tiver alguém aumentando ou acrescentando o que Jeremias falou, Deus vai mostrar. Qualquer profeta, qualquer apóstolo, qualquer coisa na Bíblia que você lê de Gênesis ao falso Apocalipse, você pode ler tudo. Livro de Levítico, Êxodo, aonde você lê, qualquer que você bater os olhos, o Espírito Santo já acende a campainha e já mostra para você. Você está lendo, está tudo bem. Daqui a pouco, opa, isso aqui é mentira. Isso aqui não tem fundamento. Isso aqui não foi Deus que falou. Mas você sabe que Deus permitiu que isso ficasse aí. Até bom, uma pegadinha, né? Aí você diz: mas por que Deus permitiu que isso esteja aqui? Aí Deus fala para você lá no seu coração:
Para você que é meu filho saber que é mentira, para ninguém te enganar, tá vendo? Nem a Bíblia te engana. Nem usando a própria Bíblia eles conseguem enganar você, tá vendo como que a graça de Deus é maravilhosa? Você não fica aí atrás desses teólogos, desses PhD e não sei o quê. Olha, porque o fulano... Você não fica aqui no grego, no hebraico, na hermenêutica, não sei. A palavra de Deus é simples. Imagine se Deus fosse esperar uma pessoa virar teólogo, virar isso, virar aquilo, para poder entender a palavra de Deus, você salva. Ela cheia de burocracia. A palavra de Deus é simples. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e todos igualmente justos. E dá sabedoria ao simples. A pessoa pode ser analfabeta, não saber ler, não saber escrever, não saber nada. Você vai olhar a palavra de Deus, alguém falar a palavra de Deus, o próprio Deus que já está no espírito dela vai mostrar. Isso é verdade. Isso aí é mentira. A própria pessoa não vai falar nada para você, mas Deus vai falar para ela, isso é mentira. Olha, essa outra coisa que ele falou é verdade. Agora isso aqui é mentira também que ele está falando. Então, você não consegue enganar uma velhinha que tem o Espírito Santo dentro dela, tem os olhos iluminados, que está na graça de Deus. Nem uma velhinha você consegue enganar. Imagine o jovem na flor da idade. Pois é. Moisés, judeu, o primeiro judeu, foi quem tirou o povo do Egito. Aprendeu tudo sobre os desertos, as manhas, tudinho, para encaminhar o povo a Canaã. Tempo passa, tempo voa, a poupança da caixa sempre fica numa boa. Aí vem a época do Senhor Jesus. O Senhor Jesus prega a palavra, tem tudo aquilo que você já sabe, chama 12 apóstolos, faz ali uma preliminar, avisa a todos eles que vai para a cruz, que vai ressuscitar, que ele está em carne, mas ele não é carne, ele é espírito, ele veio do céu, tal. Alguns, a grande maioria entendeu, outros não entenderam. Jesus vai à cruz, morre, ressuscita, volta à sua forma original, que é espírito, recebe um corpo de glória, que é um desses que nós vamos receber. Zero bala, aquele que ele apareceu depois que ele ressuscitou, que ninguém conheceu ele, porque se ele viesse com aquele corpo todo quebrado, todo mundo conheceria ele. Lembra lá dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que eles vinham andando falando de Jesus, aí Jesus entrou no meio deles e falou: o que está acontecendo aí? O senhor não sabe? Todo mundo sabe aqui. Então você veio de onde que você não sabe? Você não sabe que pegaram o Senhor aí, o Jesus, um homem justo e tal, e mataram ele, crucificaram ele. Aí Jesus, foi. Tal, aí foi conversando com eles. Aí quando ele chegou numa casa assim, Jesus saiu andando, ele falou: não precisa o senhor ir não, nós vamos parar aqui, vamos fazer um lanche aqui. Aí ele: tá bom, eu aceito. Aí sentaram os 3 na mesa. Daqui a pouco, quando eles foram lá, pegou o pão, Jesus pegou o pão assim, repartiu e deu um para cada um. Aí eles abriram os olhos: Senhor, tá vendo? Aí Jesus começou a dar risada, né? Sou eu, rapaz, Meu Deus, como que o senhor tá mudado? Tô com esse corpinho aqui novo, 0 bala, você vai ganhar um desse. É mesmo, Senhor? Zerinho, fica tranquilo, tá? Então Jesus volta e é entronizado, glorificado, senta no seu trono, como ele está agora, né? Isso aí chama-se conservação de energia. Depois nós vamos falar o que é isso aí. Que estamos chegando no Albert Einstein já, né? Daqui a pouco. Aí o Senhor Jesus passa o tempo, aí vem lá aquela coisa, e Jesus lá em cima. Jesus entronizado, né, no trono. Jesus deu tchau para todo mundo, ficou lá. Aí Jesus sobe, se entroniza, está glorificado até agora, até esse exato momento e eternamente. E Jesus está lá, só esperando outro momento. Tá vendo que é um monte de fase? Jesus esperando outro momento para fechar o pacote. Aí os discípulos saem ali, aí começa aquela coisa, perseguição, Jesus vendo tudo. Aí vem Pedro, os apóstolos continuam ali, anunciando ali para os judeus a respeito de Jesus, papapá. Daqui a pouco aparece Paulo. Saulo de Tarso. Aí aparece o apóstolo Paulo, que não estava em Jerusalém, que nós vamos contar essa história do apóstolo Paulo, para você saber de onde é que o apóstolo Paulo surge.
Resultado, todo mundo já sabe a história de Paulo. Aí Paulo começa a perseguir a igreja, papapá, e mata cristão. E foi ele quem matou Estevão, sabia não? Pode ver, depois que Estevão morre, pegaram a roupa de Estevão e jogaram aos pés de um jovem chamado quem? Era ele que estava ali. Era ele quem estava ali, na morte ali do Estevão ali, que ajudou, mandou todo mundo apedrejar. Ou quem você acha que mandou apedrejar Estevão? Foi o apóstolo Paulo. Aí depois dessa façanha dele aí Jesus disse, agora tá demais, né? Agora deixa eu terminar meu serviço aqui. Aí quando ele vai para Damasco, o que é que acontece? Esse Jesus, aquele que subiu, foi para os céus, que está agora entronizado e dentro de você e dentro de mim, neste exato momento, que não é conto de fada, nem fantasia, nem conto da carochinha, nem religião, nem nada dessa terra aqui, ele está aqui de fato e de verdade, em mim, em você. Ele se manifesta no caminho de Damasco em luz inacessível. Derruba quem? O apóstolo Paulo. Ele cai, ali ele recebe, e quem fala com ele? Eu vi uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Aí ele cego, porque estava cego, né? Quem és tu, Senhor? Eu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Você acabou de matar o Estevão, né? Aquele que eu matei lá, aqui eu sou aquele que ele estava falando. Aí não, eu estou falando assim só para você entender, mas não teve muita conversa não. Deus não falou muita conversa com ele ali não. Eu sou Jesus. Na verdade Deus falou assim. O Senhor Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta daí e vai para tal lugar que depois você vai ver o quanto você vai padecer agora por causa do meu nome. E não teve muito papo não. E aí a voz cessa. E ele fica ali cego ali, alguém me ajuda aqui, alguém aqui. Aí os soldados foram lá, ajudaram ele, me leva pra cidade. O que foi? Eu não tô enxergando nada, cara, eu tô cego. Me leva lá pra... Aí levou ele, né? Chegou lá, ele ficou o quê? 3 dias cego numa casa lá de um homem. E aí na rua direita, né? Tal lugar lá na rua direita, não sei o quê. Acho que era Judas o nome do homem, uma coisa assim. E ele ficou lá. Agora imagina, o sujeito cego pensando em tudo isso, né? Ele pensando desde Jerusalém, desde que ele começou a perseguir a igreja, ele teve 3 dias ali para ficar pensando, né? Mas o que é que eu tava fazendo aí, pai? Que isso, meu Deus, o que tá acontecendo? Não é que aquilo que esses caras estavam falando e pregando é verdade mesmo? Ele ficou pensando, 3 dias cego e outro, não comeu nada e não bebeu nada. O cara largou ele lá numa casa lá e ele ficou lá. Imagine 1 dia, 2 dias, 3 dias. Imagine um cara que sempre viu a luz do dia, viu tudo, ficou em total escuridão. Primeiro ele viu a luz quando ele caiu, depois ele ficou em total escuridão, em trevas, né? E eu creio assim que na primeira noite, né, ele ficou assim, né, meio cismado. Aí na segunda ele já deve, sem ver nada, né, deve ter falado assim, ô Senhor, o Senhor não vai falar nada comigo? O Senhor tá aí? E Deus quieto, né, Jesus calado, nada de falar nada com ele. Ele teve tempo para analisar tudo ali, né? Que situação, né? Pô, mas eu sou o maioral dos judeus, eu conheço a lei, a Torá, eu conheço tudo. Olha aí, mas será que é o Deus mesmo que eu sigo? Será que é o mesmo? E ali ele ficou, né? 3 dias cego. Isso é para ele saber também, né? Para ele já ir sabendo quando a pessoa está cega, o que é que ela sente, né? É por isso que Deus disse que ele iria abrir os olhos aos cegos, né? Paulo sabia dar valor à luz, né? Eu te escolhi para abrires os olhos aos cegos. É por isso que aqui a gente nos canais de denúncias fala assim, o povo está abrindo os olhos, né?
Abra os seus olhos. Você não vê que a gente fala aqui direto? É por causa disso. Quando você está aí fazendo voto, campanha, sacrifício, atrás de Macedo, dessa gente aí, você está cego. Espiritualmente, está cego espiritualmente. Então Paulo sabia muito bem o que é uma pessoa ficar cega, enxergar a vida inteira e ficar cega. É assim que acontece. A pessoa às vezes está aqui fora, está vivendo sua vida, quando ela chega dentro desse sistema religioso, ela fica cega. Ela se volta contra pai, contra a mãe, contra a família, contra todo mundo, contra tudo e contra todos. Que é isso que eles fazem, joga a pessoa contra tudo e contra todos para que as pessoas fiquem dominadas na mão deles para fazerem o que eles querem, dar tudo para eles, votarem nos candidatos deles, fazer tudo, ser manipulada por eles. Onde está escrito isso, irmão? No livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 9, capítulo 9, versículo 1 em diante. Leia com calma. Não leia com pressa, não. Leia com calma para você entender como é que Deus trabalha. E lá vai um dia, Paulo cego, 2, e aquele silêncio. E ele dentro dessa casa, sem comer e sem nada, sem beber. Aí Deus chama um discípulo chamado Ananias, que está no capítulo 9 de Atos, versículo 10. E fala para esse Ananias, esse discípulo, o seguinte, Atos 9, 10. Ora, a visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor. Quem disse? O pastor? Não, o Senhor. Numa visão, tá vendo? Por que Deus falou na visão com esse Ananias? Porque ainda não tinha Bíblia, não tinha carta, não tinha epístola, não tinha nada. E não se esqueça que quando Deus falou com esse Ananias, Jesus já havia morrido, ressuscitado e todo mundo já tinha o Espírito Santo. Tá vendo? Que o Espírito Santo você não precisa ficar buscando ele. Depois da cruz, o Espírito Santo vem sobre toda a humanidade, sobre todos os filhos de Deus. Mesmo que não conheça a Deus, o Espírito de Deus já está dentro dele. Por exemplo, agora, Deus está dentro dos 8 bilhões de seres humanos que estão na face da Terra. E por que essas pessoas estão endiabradas, encapetadas, matando? Porque elas não sabem quem é Deus. Um dia que elas souberem, elas vão parar de fazer tudo isso. É por isso que tem que anunciar a graça de Deus. Para abrir o quê? Os olhos aos cegos, aos gentios. Estes 8 bilhões que estão agora vivos e os que já morreram desde a época de Adão. Foram salvos. E os que depois da cruz já receberam o Espírito Santo. A promessa de Deus já foi derramada. Isaías dizia, eis que a glória do Senhor está sobre toda a terra. Na terra o quê? No cimento? Nas montanhas? Nas árvores? Não, na gente. A glória do Senhor é o Espírito dele. Está sobre todos nós. Agora está dentro de cada um de nós. Tanto é que quando você fala com uma pessoa que é de Deus, o Espírito dela se desperta. A cegueira, as escamas caem dos olhos dela e ela passa a entender quem é Deus, que Deus habita nela. Ela não fica mais escrava de pastor, de padre, de obreiro, de não sei de quem, de reverendo, de papa, de religião, de imagem, de escultura, de nada dentro do planeta Terra. Ela se liberta. É por isso essa luta que eles tentam combater a graça de Deus. Como fazia esse aqui, Paulo, porque não tinha entendimento ainda. Tá vendo? Atos 9, 10. Ora, havia em Damasco, quando Paulo foi para Damasco, né? Um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Judas. Olha aí, não é Judas aquele que traiu Jesus, não, esse é outro Judas. Veja o que Deus diz, olha o detalhe. Vai, olha aqui, 11. Então o Senhor lhe respondeu, Atos 9, 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, levanta aí e vai à rua que se chama direita. Vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso.
pois ele está orando. Olha aí, Deus disse o quê? Até o nome da rua, a casa e o nome da rua do cara, a rua direita. É, né? Olha aí, Deus conhece até a sua rua, até a sua casa onde você mora. E você achando que Deus está dentro do templo de malandrão, que Deus não sabe nada. Que para encontrar com Deus você tem que ir nesses templos aí. Se Deus conhece até as ruas da sua casa, o seu bairro aí, Deus conhece. E ainda disse assim, o que é que ele está fazendo? Ele está orando. Mas Deus, por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Como é que Deus sabia que ele estava orando? Porque Deus sabe tudo, né? E veja a simplicidade que Deus está falando com esse discípulo. Então, para que Deus chamou o apóstolo Paulo se Deus tinha acesso a um monte de pessoas, inclusive a esse Ananias? Porque o apóstolo Paulo foi separado antes da fundação do mundo, recebeu um dom para fazer esse trabalho, anunciar o verdadeiro evangelho e a graça de Deus. Ananias podia dizer a Deus, não precisa o senhor se preocupar, manda eu prego o evangelho, me dá esse poder que eu prego o evangelho para os gentios, para as outras nações. Não, eu não chamei você para isso, você fique na sua. Eu chamei aquele ali. Aí começou, né? Eu achei até porque isso ele falou aqui, ó. Veja o Ananias argumentando com Deus, mas Senhor, esse homem aí é o demônio, esse homem aí, nós temos ouvido um monte de coisa desse homem aí, que ele matou um monte de cristãos em Jerusalém, e ele veio aqui para Damasco para pegar a gente aqui. Aí Deus diz, fica na tua, rapaz, faça o que eu estou mandando, que esse aí é um vaso escolhido para mim. Leia a Bíblia, não fique comendo na mão de Macedo de ninguém. Aí você fica, por que vocês falam do apóstolo Paulo? É porque ele é o apóstolo dos gentios e nós somos gentios. Aqui ninguém idolatra Paulo nem adora Paulo, aqui a gente respeita a autoridade que Deus deu a ele. Assim como os judeus respeitavam Moisés, a autoridade, respeitamos ele como irmão e como uma pessoa que recebeu um dom de Deus para nos passar. Somos agradecidos, não idólatras. Lê aí que você vai ver esse Ananias argumentando aí com Deus aí. Então, Ananias fez o que Deus mandou, Paulo chegou lá, Paulo estava orando, aí ele disse, irmão, meu nome é Ananias, eu estou aqui, o Senhor que te apareceu lá no caminho, aquele lá, né, aquele aí, ele mandou aqui, eu vou orar por você. Quando orou por ele, ele começou a enxergar, tá vendo? Imagina, viu a luz, né? Abriu os olhos, é isso que tem que acontecer com você. Abriu os olhos, né? Imagina um negócio desse, vida nova, né? Sim, irmão, mas o que é que tem a ver Moisés, Albert Einstein e o apóstolo Paulo? No próximo vídeo nós vamos mostrar para você. Uma coisa você já sabe, né? Que os três são o quê? Judeu. Moisés era judeu. Paulo era judeu. Albert Einstein, o físico, que descobriu um montão de coisa no universo. E até hoje, até agora, nesse exato momento, os cientistas estão comprovando as suas previsões. Era o quê? Judeu. Agora entenda, esse era que eu estou falando, esse era segundo a carne, porque todos eles estão vivos, porque Deus não é Deus de mortos. O que morreu foi a carne, o corpo físico, mas eles continuam vivos, estão agora na glória também. Então no próximo vídeo nós vamos dizer